Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Diz assim. Aproveitar para cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria ter você aqui conosco. Te convidar para se inscrever no canal, para você estar sempre com a gente. Comente à vontade, diga de onde você está assistindo o culto. Peça a oração que alguém de fato vai ler e orar por você. E deixa o like. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1, diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Vamos até aqui. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre Jesus como o bom pastor. E dentre as falas de Jesus sobre o seu caráter pastoral, tem uma que sempre me deixou especialmente interessado, e uma das mais famosas, que está no versículo 11 de João capítulo 10, quando ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nesse ponto, a metáfora, ela extrapola muito a realidade pastoril. Porque por melhor que um pastor seja para o seu rebanho, estou falando de ovelhas bicho, muito dificilmente um pastor vai dar a vida para que suas ovelhas bichos permaneçam vivas, tenham vida. Nesse caso, Jesus está, obviamente, extrapolando da dimensão do campo e da agricultura, da agropecuária, e está trazendo para as relações humanas, falando de suas ovelhas, gente, nós, por quem Ele deu a vida. Mas é interessante de ver como ele estica a corda na relação de um pastor com sua ovelha bicho. Isso me fez pensar, no quanto que alguns pastores da época poderiam se apegar às suas ovelhas. E quem já foi na região do Oriente Médio ali, quem já foi em Israel comigo, e quem não foi deveria ir, eu vou em breve. Já vi um pouco disso, Como ovelhas naquele contexto ali, para aquelas pessoas, às vezes são quase que um pet, animaizinhos que convivem com os pastores o dia todo, eles dedicam a vida àqueles bichinhos, então é natural ter uma relação de afeto. Agora, uma relação que tem um certo limite, porque por mais afeto que tenha, chega uma hora que alguns pastores matam as ovelhas para comer. É um produto. Usam elas para fornecer lã e leite. Mas isso me faz lembrar de Davi.
Davi parecia ser um desses casos especiais na relação com as ovelhas. A gente lembra que antes de enfrentar Golias, Davi está conversando com o rei Saul, tentando convencê-lo a liberá-lo para a batalha. E um dos argumentos de Davi é que ele enfrentava leão e urso para defender as ovelhas de seu pai, que ele era o pastor, tomava conta dessas ovelhas. E Davi diz que quando um leão ou um urso abocanhava uma ovelha, ele corria atrás desse grande animal e tomava a ovelha da boca do animal. E eu não posso imaginar que isso seja apenas para não ter um prejuízo financeiro, porque quando você bota na balança, arriscar a minha vida, enfrentar um leão, enfrentar um urso para não perder uma ovelha do rebanho, não parece fazer muito sentido. O que me parece é que Davi, de fato, de alguma forma, tinha uma relação mais afetiva com esses bichinhos. Isso está refletido também no salmo mais consagrado dele, que na verdade é o segundo texto mais famoso da Bíblia, só fica atrás do Pai Nosso, que é o Salmo 23, no qual ele diz que o Senhor é o seu pastor, e ele obviamente é uma ovelha. Então observe que quando Davi pensa no máximo da relação afetuosa entre o cuidador e aquele que é cuidado, ele pensa num pastor e numa ovelha. Isso fica claro também quando Davi se torna rei. E tem um momento lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 17, que ele está intercedendo pelo povo a Deus. E sabe o que ele diz para Deus? O argumento que ele fala: não faça mal a eles, eles são apenas ovelhas. Então Davi, ele consegue olhar para as ovelhas e de uma forma afetuosa. E isso pesou na escolha de Deus por ele. Quando Deus escolheu Davi, Deus diz em 2 Samuel 7, ele explica um pouco isso. Ele fala assim: Davi, eu te vi cuidando das ovelhas no campo e te escolhi para ser pastor do meu povo. A lógica é, se esse homem é capaz de cuidar com carinho, com afeto, com sensibilidade das ovelhas, bicho, muito melhor ele vai fazer com ovelha, gente. Ainda com mais carinho ele vai fazer com ovelha, gente. Isso faz parte daquilo que Deus viu em Davi e se agradou, porque a gente sabe que Deus viu coisas em Davi que o agradaram. Isso está muito óbvio, por exemplo, em 1 Samuel 16, quando Samuel vai ungir um novo rei na casa de Jessé, ele não sabe qual filho vai ser o rei ainda, e quando ele vê o primeiro, Eliabe, Samuel fala no coração dele, certamente esse é o escolhido de Deus. E quando Samuel está prestes a ungir, Deus fala: Samuca, aí não, Binho, não unja, porque você está impressionado, como as pessoas se impressionam também, com a aparência. Eu, porém, o Senhor, vejo o... Ou seja, quem eu vou escolher por algo que eu estou vendo aonde no... Quem Deus escolheu? Davi, por algo que ele viu no coração de Davi. Então, Davi, ele tem essa sensibilidade, e de fato ele tem. Por exemplo, olha que coração pastoral lindo que Davi manifesta, e está registrado em 2 Samuel capítulo 23. Uma vez, ainda na fase em que ele estava fugindo de Saul, já era ungido. Algumas pessoas o reconheciam como rei ungido, mas não era ainda rei de fato, coroado em Israel. Mas tinha o grupo dele, os valentes dele. E uma vez ele meio que encurralado pelo exército de Saul, e também encurralado por filisteus que estavam próximo dele, ele está com muita sede. E ele tem um desejo. Não é que não tem nenhuma água perto. Ele tem um desejo caprichoso. Ele fala assim: ai, quem me dera beber daquela aguinha fresca lá do poço na porta de Belém. Por que na porta de Belém? Porque é a cidade dele, onde ele nasceu. Ele ficou com saudade da água de casa. Ai, quem me dera beber daquela aguinha agora para matar. Ele estava com muita sede. E aí, quando ele falou isso, 3 dos valentes mais notáveis dele, para agradá-lo, saíram de butuca, sem falar nada com ele, não falando nada com o rei. Vamos nós 3 ali. E foram arriscando a vida, passando no meio dos inimigos, para
pegar a água em Belém e trazer um tanto daquela água de Belém para Davi. E aí eles foram, trouxeram, chegaram para Davi e disse: King, olha aqui, o que é isso? Ele disse: aguinha de Belém que o senhor queria. Aí Davi fala: vocês estão de brincadeira, vocês arriscaram vocês foram lá agora? Sim. Arriscaram uma vida para me dar água? Não bebo de jeito nenhum. Essa água podia ser o sangue de vocês. Se eu beber lá, eu vou me sentir bebendo o sangue de vocês. Longe de mim consumir a vida de vocês. Eu não, a vida pertence ao Senhor. Essa água aqui agora é uma oferta ao Senhor. Ela é sagrada demais para eu beber. Olha a sensibilidade desse homem. Ela é o que ele revelou, por exemplo, no capítulo 24 de 2 Samuel. Deus está castigando o povo por causa de um pecado dele. E ele vai diante de Deus e fala: o que é que eles fizeram? Castigue a mim. Eles são só ovelhas. São minhas ovelhinhas que eu cuido. Eles não têm culpa de nada. Não castigue a eles não. Castigue a mim. E de uma forma geral, ele é muito sensível. Davi era chorão. Davi chorou pelos inimigos quando morria. Chorou por Saul. Chorou por Abner, por Jonatas, que ele amava muito. Davi era um cara poético. Davi era perdoador em muito. Davi era muito sensível em muita coisa, mas parece que tinha um bug no coração de Davi. Tinha um momento e tinha uma área na alma dele em que ele ficava insensível. Especialmente, talvez tivesse mais, mas eu estou falando de uma especificamente hoje aqui. Quando Davi se relacionava amorosamente, porque de amor não tinha nada, só amorosamente como categoria, ou romanticamente, porque de romance também não tinha nada, conjugalmente talvez seja a melhor palavra, com mulheres, ele era frio feito pedra. Davi era o homem que não amava as mulheres. É um negócio estranho. Você vê isso desde a primeira relação romântica de Davi. Por exemplo, a que aparece na Bíblia, Quando ele está ali prestes interessado em enfrentar Golias, ainda muito garoto, e aí dizem para ele que quem matar o gigante, o rei dará uma das filhas em casamento. Ele nem sabe direito quem é a filha, não está nem muito bem definido isso ainda. No capítulo seguinte, o 18 de 1 Samuel, vai dizer que na verdade a promessa era Merabe, a mais velha. Mas ele nem liga se é Merabe, se é Mical. Ele não está nem aí para quem seja, ele quer casar com a filha do rei. E assim acontece, Na verdade o rei não dá Merabe para ele, porque não quer dar Merabe para ele. O rei não quer dar nenhuma das duas, mas não dá Merabe para ele. Aí o rei percebe que Mical, a mais nova, ama ele. É o que está em 1 Samuel 18:20. Diz que Mical amava Davi. Mas em nenhum momento diz que Davi amava Mical. Ele casou porque tinha que casar. Ela sempre muito afetuosa com ele, por exemplo, no capítulo seguinte, o pai já muito possesso, quer matar Davi, com inveja, com ciúme de Davi, quer matar Davi. É ela, Mical, quem avisa Davi, quem desce Davi por uma corda, tipo Rapunzel, sabe? Desce Davi pela corda para escapar do pai, bota uma estátua na cama para poder enganar os soldados de Saul, se arriscou a própria vida, ela amava Davi. E aí quando Davi fugiu, Saul, de propósito miserável, para ferir Davi, para humilhar Davi, pegou ela e deu para ser esposa de um outro homem chamado Paltiel. Davi passou alguns anos fora. Quando Davi volta, Saul já está morto. Davi então exige a Isbosete, que é filho de Saul, que entregue Mical de volta a ele. Mas assim, não tem nada de romântico nisso. Porque o texto diz que quando vão buscar Mical de volta agora, ela já está casada com outro homem chamado Paltiel, o seu atual marido, Paltiel, vem andando, Mical está montada num cavalo ou num jumento, sendo levada para Davi, e o atual marido, o texto fala que ele vem andando e chorando o caminho todo. Andando e chorando. Esse amava ela. Esse era apegado a ela. Esse sentia por ela. Davi recebe a mulher,
Não está nem aí se outro homem esteve com ela. Aquele homem foi cocô com Davi. Porque ele aceitou a mulher de Davi. Ele sabia que era a mulher de Davi. Ele sabia que Saul estava dando Mical a ele para afrontar Davi. Davi não está nem aí se o cara ficou com a mulher dele, se apegou à mulher dele, está chorando pela mulher dele. Não está nem aí. Frio, frio, frio. Toma Mical de volta, como se fosse nada, e vai embora. Mais tarde ele vai brigar com Mical também, não toca mais nela, muito frio. Abigail, a outra esposa dele, que era a mulher de Nabal, mesma coisa, ele achou ela interessante. Quando soube que Nabal morreu, ele não foi nem lá. Mandou uma mensagem dizendo: olha, Davi te quer como mulher. Aí ela veio. Na mesma época, junto com a Abigail, ele já casa com Ainoã também, tem romance nenhum. Casa com Maaca, que é a mãe de Absalão, porque é uma filha de um rei, o rei de Jesus, Talmai, mas não tem também, não tem um pingo de romance em lugar nenhum. Você não vê Davi, é muito difícil você ver Davi, por exemplo, escrever um cântico, como Salomão fez. Não, Davi não tem isso com mulher. E o caso mais emblemático é o de Batseba, né? Como ele trata ela, ele de rolê no rooftop do palácio, não tem mais terraço, agora é rooftop, e ele viu a vizinha bonita tomando banho, perguntou quem é, disseram quem era, ele falou: eu quero, tragam. Trouxeram, ele usou ela uma vez e despachou. Ele não tem um caso, um romance, não, uma vez e despachou. Só que essa vez foi certeira, foi no dia certo, foi no dia fértil, porque ela mandou o recado: tô grávida. E aí o que ele fez? Ah, não, eu gosto, não, nada disso. Mandou buscar o marido, para o marido, sem saber, deitar com ela, assumir o filho, vida que segue, e ele não está nem aí para ela. Como o marido não deitou com a mulher, ele dá um jeito de se livrar do marido. Mas assim, hora nenhuma ele tem afeto, ele tem amor por Batseba também, nem por mulher nenhuma. Procure no texto de Davi, ele não aparece tendo afeto por mulher que ele se relaciona nenhuma. E tem um texto que reflete bem essa característica de Davi, que é 2 Samuel 1,26. Quando Jonatas, que esse ele amava de verdade, morreu, ele chora. E ele fala assim: ai, como eu estou triste, como eu estou arrasado, Jonatas, meu irmão, como eu gosto de você, como você é precioso para mim. Aí ele fala uma coisa estranha, ele fala assim: ó, o seu amor para mim é mais precioso do que o amor das mulheres. Observe, Deus não nos criou como homens para amar um amigo mais do que a nossa mulher, mais do que a nossa esposa, e também não criou a esposa para amar uma amiga mais do que o seu esposo. Mas Davi está claramente falando de todas as mulheres que eu tenho, eu não troco nenhuma, eu não troco o que eu sinto por Jonatas, e aqui não tem nada de homoafetivo, viu, gente? Era amizade mesmo, amor mesmo, de irmandade. Eu não troco nada do que eu sinto por Jonatas por mulher. Mulher nenhuma mexe no meu coração assim, mulher nenhuma toca em meu coração assim. Isso não é normal. Eu sei que tem a questão do machismo da época, mas não explica tudo, porque alguns mais antigos, em épocas mais machistas do que a dele, amaram suas mulheres. Por exemplo, Jacó, que é um caso icônico, apaixonado por Raquel, amor à primeira vista. Trabalhou 7 anos, 14 anos sem ganhar nada, só para casar com Raquel. Isso é amor. Os primeiros 7 anos, Deus fala que passou para ele como se fosse poucos dias, de tanto que ele amava. Esse texto é muito lindo, né, gente? Diga assim, passou como poucos dias, 7 anos, tanto que ele amava. Bateu o olho e amou. Eu acho que Chico César escreveu aquela música à primeira vista, inspirada em Jacó, né? Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando vi você... Ei, Paulo, só eu que canto aqui. Vigia que está no culto. Tudo tem limite, gente. Mas Jacó, muitos séculos antes de Davi,
apaixonado. Então não é só uma questão de machismo. Davi tem alguma coisa estranha no coração dele em relação a isso. E não cabe a mim aqui agora especular o porquê que ele é assim. Tentar fazer investigação, se tem algum trauma, algum bloqueio. Alguma coisa estranha tem. Tem aquela hipótese, né, de que Davi talvez fosse filho de uma outra mulher que não a mãe dos outros irmãos, não a esposa de Jessé, o filho de um caso de Jessé, ou até de uma prostituta. Mas não me cabe especular isso agora. O fato é que Davi tem alguma coisa estranha com mulher e ele não sente. Ele não se conecta. Ele trata a mulher como objeto. E aí, curiosamente, nesse caso de Batseba, olha o que vai acontecer. Passou um ano. Ninguém sabe, entre aspas, do que aconteceu, só os cúmplices dele. Aí Natã é enviado para falar com Davi. E o papel de Natã é sensibilizar Davi. É, antes de denunciar o pecado, tornar o coração de Davi sensível. Se Natã chega logo falando assim, olha rei, num certo reino, tinha um homem que tinha uma mulher, e um outro que tinha várias mulheres, e o outro que tinha uma mulher que ele amava. Talvez isso não mexesse com ele, porque o coração dele era duro nesse sentido. Gente, qual foi a metáfora que Natã usou? Um homem que tinha uma ovelha, que era o que mexia com o coração dele. Olha o que Natã criou. Tinha um homem cheio de ovelha, Davi, rico. E tinha um outro, Davi, que tinha apenas uma ovelhinha. Ele comprou com muito sacrifício. Era pobre. Mas se apegou tanto a essa cordeirinha que ele criou junto com os filhos dele. Comia da sua comida, dormia na sua cama. Mas você percebe que essa ovelha está esquisita? Está extrapolado? Uma ovelha que dorme na cama? Que come na sua comida? Né? Olha aí. Olha o pet aí, tá vendo? Gente, ninguém acreditaria nessa história. Davi acreditou. Por quê? Porque para ele, amar a ovelha era natural. Davi acreditou. Davi não só acreditou que tinha um homem que amava tanto uma ovelha, que quando ele soube que o rico foi lá e tomou e matou a ovelha do pobre para oferecer na sua casa, sabe o que Davi disse? Esse homem merece morrer. Mas peraí, que pena? Gente, quem é que dá pena de morte a uma pessoa que roubou um bicho para comer? Essa pena está extrapolada. A lei de Moisés, por exemplo, diz em Êxodo capítulo 22, que se alguém matar um boi ou uma ovelha, e roubar e matar e abater, se for boi, paga 5 vezes. Essa é a pena, 5 bois por um boi. Se for uma ovelha, paga 4 por uma ovelha. E é o que ele fala depois, quando ele baixa um pouco, ele diz, vai pagar 4 ovelhas. Mas o primeiro impulso dele foi querer ver o cara que matou a ovelha querida do outro morto. Tem que morrer. Por quê? Porque ovelha mexe com o seu coração, mas mulher não mexe. Ele é tão sensível a ponto de humanizar a ovelha, mas ele desumaniza mulheres. Aí Natã diz, Binho, esse homem é você. A ovelha se chama Batseba. Você tem um monte de mulher. Ela era a mulher amada, única de Urias. E você foi lá e tomou. Interessante que essa foi a grande mancha na vida de Davi. Em 1 Reis 15:5 diz que Davi fez tudo que agradava ao Senhor, exceto nesse caso. Isso trouxe desgraça, sofrimento, morte, dor, vergonha e ruína para a sua vida. Um homem sensível, um homem, como eu disse, cheio de virtudes, um homem que conseguia amar, que conseguia se compadecer do povo, mas quando se relacionava com mulheres, tinha isso aí, isso foi um estrago na vida dele. E agora você entra na pregação.
Eu não sei bem o porquê, a ideia não é fazer uma terapia coletiva aqui para descobrir as raízes, isso aí é depois, a gente conversa. Mas todos nós, por motivos diversos, por traumas, bloqueios, formações erradas, parece que às vezes em alguns tipos de relacionamentos, com alguns tipos de pessoas, ficamos insensíveis. Parece que tem gente que a gente não humaniza, que a gente não consegue gostar. Você é legal, você é gente boa, você é crente, você é uma bênção, você talvez é como Davi, tem um coração que agrada a Deus em muita coisa. Davi era um homem sobre quem vinha ou estava, dependendo da teoria, o Espírito Santo de Deus. Um homem maravilhoso em muita coisa, mas quando se relacionava com mulher, tinha essa frieza, essa dureza. O que é isso? Isso não é tão incomum, não. Eu já atendi muita gente assim, e quando você vai investigar, tem traumas, tem feridas, tem formações. Homem que disse: pastor, não consigo me apegar a mulher nenhuma, porque eu ouvi desde pequeno meu pai dizer: não dê seu coração à mulher. Mulher em mulher não se confia. E hoje também está crescendo isso de outra forma. Tem mulheres que se armaram contra homens, né? Homem não presta. Homem é tudo. Tá vendo o que você sabe? Em homem você não coloca o coração. Você ama pai, você ama mãe, você ama filho. Tem gente que ama o cônjuge enquanto namora. Depois que casa, parece que muda alguma coisa assim, ó. Aperta um botão que casou, agora não é mais lugar de amar. Casou, agora é lugar de ser chato. Casamento é ser chato, é brigar. Amava até no último dia, até o altar aqui. Casou, chegou na lua de mel, já tem que brigar agora, tem que ser chato, tem que cobrar coisa chata. Hã? Parece que tem coisas em nossa mente e lugares que a gente perde a sensibilidade. Quer ver um lugar muito comum? Já vi muito isso me angustiava desde muito pequeno, vendo pessoas falando dessa forma. Tem gente, por exemplo, que não consegue amar ninguém que trabalha para ele, ninguém que é funcionário, ninguém que é empregado. Ele criou um negócio no coração, você sabe que empregado é uma classe gente ruim. É uma coisa assim, sei lá, que ele não confia. Você não pode, você tem que ficar de olho aberto. Ó, são gente que quer lhe passar para trás, que quer te enrolar. E meio que desumaniza aquelas pessoas. E não tem, sabe, não sente nada por elas. E aí você vê que nessa cultura pet, né? A gente, agora eu tenho lugar de fala para falar agora, que eu sou pai de pet também. A pessoa, ela consegue sentir a dor do seu cachorrinho, mas não consegue sentir a dor da empregada, que está na mesma casa ali. Lembra do Alto da Compadecida, né? Que Chicó e João Grilo comem uma comida e o cachorro do Zícolo come outra comida. Aí um dia, não sei se é João Grilo ou se é Chicó, que troca a comida deles com a do cachorro. O cachorro morre na hora. Mas isso é uma herança da escravidão. Na escravidão, nosso inconsciente coletivo foi treinado para desumanizar quem trabalha para a gente. Não é gente, não se confia. A pessoa está ali 10 anos na sua casa, 15, 20, mas você não se importa, você não ama, não considera, não faz parte. Você é insensível. E tem também o lado oposto. Tem a pessoa que odeia o patrão. Qualquer pessoa que ficar doente, ele, mas se for o patrão, miserável, tem que morrer mesmo. Porque também é uma herança dessas relações escravocratas pesadas e esse ódio criado. Tem gente que é insensível, e aí, aproveitando esse tema, com pessoas de outra raça. Por racismo, por feridas, por traumas históricos. Não se sensibiliza. Eu entendo os traumas, eu entendo as dores, mas eu acho muito estranho você abrir às vezes a internet e aí ter uma pessoa, por exemplo, branca que está sofrendo. E aí você vê alguém negro comentar embaixo: problema de branco não me dói. Problema de branco não me afeta. Branco tem é que se
dá mal, para falar de uma maneira pesada. E gente que não declara isso porque não tem coragem, mas sente a mesma coisa pelo preto. Não sente. De alguma forma o coração não bate ali. Tem gente que sente que não se sensibiliza com pai e mãe. Alguma coisa entrou na cabeça dele, alguma ferida, algum trauma, e eu entendo isso. E quando lida com pai e mãe, sei lá, não mexe. Sua mãe está morrendo, só tinha falado assim, fulano, sua mãe está morrendo. Ele fala, sei, minha mãe. Bicho, não, vaso ruim não quebra, não. Ele não se sensibiliza com a mãe. Não se sensibiliza. Vê às vezes até a mãe e o pai como seres que estão ali para dar, para prover, para pagar coisas. Viram objetos de satisfação. Porque Davi também tinha isso. Davi queria mulher para usar. Ele não queria para amar. E tem muita gente que quer pai e mãe para usar, mas não quer para amar. Tem gente que não consegue. Vocês acreditam que tem gente que não consegue amar pastor, gente? É brincadeira um negócio desse, rapaz. Pense em uma pessoas legais. Tem gente que tem seus traumas, suas feridas e é insensível, pastor. Tem gente que é insensível ao estrangeiro, né? Só me persegue porque eu gosto de um estrangeiro argentino, camisa 10, campeão do mundo. E a crente às vezes. Se você ler lá em Atos capítulo 6, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, na hora de distribuir os alimentos, no mercado solidário da igreja primitiva, quando chegava as irmãs de origem helênica, que eram judias também, mas eram de cultura grega, fala grega, os judeus, não, acabou. Não queriam dar não, crente, mas não se sensibilizavam com a fome do outro que lhe era estranho, que lhe era estrangeiro. Não mexe comigo, não mexe. Tem gente que não sente dor da pessoa que é do outro partido, que é da outra ideologia política, do outro viés político, e quando morre ele pergunta, era lulista ou bolsonarista? Para ver se eu vou sentir aqui. Porque dependendo de quem for, menos um na terra. Por alguma coisa, por algum motivo, por traumas, por crenças, por formações, às vezes a gente tem pessoas e relações onde o nosso coração não entra. O corpo até entra, mas o coração não vai junto. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que talvez aí esteja a trava da nossa vida. Talvez aí esteja o grande problema e o calo da nossa vida. Porque às vezes é aí que o diabo vai trabalhar para causar os maiores desastres, para a gente desonrar o nome do Senhor, para a gente fazer coisas terríveis e agir de uma forma diabólica. Porque Davi, que era para ser um anjo de Deus, anjo auxiliar de Deus, cuidando do povo, e foi muitas vezes, aqui, por causa dessa frieza dele, foi diabo. E às vezes eu e você podemos ser diabos, por causa da nossa frieza, da nossa incapacidade de se conectar e de amar certas pessoas, certas relações, ou certo tipo de pessoa. Talvez você nem tenha percebido isso ainda na sua vida. Você acha normal. É natural, sabe? Eu não sinto, mas não é. E a minha oração é que a gente faça a oração que Davi fez no Salmo 139. Senhor, Tu que me conheces por dentro, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Eu imagino que se Davi tivesse encontrado isso no coração dele antes, como seria mais linda e melhor e menos sofrida a história dele. Porque o diabo não entraria por aí nessa insensibilidade dele. O diabo entra pela insensibilidade do coração dele. Observe, olha o que ele fala, gente. Olha que coisa louca, como uma coisa descompensada. Quando ele fala que o homem que roubou a ovelha tinha que ser punido, ele fala assim, ele tem que ser punido porque agiu sem misericórdia. Ele não foi sensível. Como é que ele vê o pobre lá com a ovelhinha? Eu posso imaginar, Natan.
Eu sei o que é isso, Natan. Tem uma ovelhinha do coração. Eu tinha a minha, Natan. Sabe? Poxa, eu sei o que é isso, Natan. Mas com mulher ele não sente isso. E às vezes, imagina se ele tivesse acordado para isso antes, né? E sei lá, curado os traumas dele, tratado o coração dele, resolver os BOs dele, perdoado a mãe, o pai, não sei o que aconteceu na alma dele. E ele amasse uma mulher. Nossa, Davi ia ser perfeito. Imagina Davi com tudo que ele tem, ainda apaixonado por uma mulher. E Mical amou Davi. E Davi amou Mical. E foram felizes para sempre. Oh. Né, gente? Ia ser tão lindo, ia ser tão legal. Mas não foi. E ele, pela cordeira que ele tomou, ele pagou 4, como ele falou. Perdeu 4 filhos por isso. 4 filhos morreram em consequência do seu pecado. Pelos filhos ele forava muito pelos filhos. Por Absalão, por exemplo, ele disse assim: ah, Absalão, quem me dera eu morrer no seu lugar. E meu irmão, quem sabe a sua vida seria muito melhor se você fosse um filho mais sensível, um pai, uma mãe mais sensível, um marido mais sensível, uma esposa mais sensível, um patrão mais sensível, um empregado mais sensível, porque por mais que aquele patrão pareça chato, ele também é gente, também tem coração, também sofre. Que o coração do verdadeiro e supremo pastor venha sobre nós. O coração daquele que era perseguido por fariseu, mas conseguia amar um fariseu também. Que foi lá, olhou para Mateus, publicano, rejeitado por todo mundo, e o chamou para si. Que foi lá e buscou o fariseu Saulo a caminho de Damasco e se revelou a ele com amor. Que recebeu Nicodemos, que era fariseu, que amava homem, amava mulher, amava judeu, amava grego. O coração de Jesus, porque lá em Gálatas 3:28 diz que nele, em Cristo, não tem mais senhor, nem escravo, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Nós somos capazes de romper todas as barreiras. E tem uma sensibilidade profunda e ampla. Nós temos que orar para que aconteça conosco o que está profetizado em Ezequiel 36. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração sensível, de carne. Mas às vezes o seu coração não é todo de pedra, ele tem um lugar ali empedrado. Que o Senhor te mostre que lugar é esse hoje. Que o Senhor me mostre. Eu tenho algumas ideias de alguns pontos meio endurecidos no meu coração. Já tenho outros lugares hipersensíveis. Eu sempre, lá em casa, por exemplo, essa questão de funcionário e empregado, sempre foi uma resenha lá, porque eu não deixava demitir ninguém. Se falasse que ia demitir, eu brigava, chorava, ameaçava ir embora de casa. Se ela for, eu vou também. Até tentava ir embora, mas não tinha comida na rua, eu voltava depois. Era meio difícil sobreviver, não tinha mãe sobreviver na rua. Eu passava umas 10 horas assim na rua andando, depois eu voltava. Mas eu tinha uma sensibilidade, eu me apegava. E eu tenho uma história por que disso também, porque até hoje para demitir alguém, é muito... Pior que eu falo essas coisas, tem funcionário que não me ouve aqui. Já fica sabendo de tudo. Mas tem outras áreas, eu estou falando de uma área sensível, mas tem outra, talvez seja a minha ovelhinha, né? Mas tem outras áreas, que não vou confessar agora. Outras relações em que não sinto, não dói, não pesa. Algumas eu humanizo muito, outras talvez eu desumanize. E eu sei que é aí que o diabo bate. É aí que o diabo quer ferir, quer machucar, quer macular. É aí que a minha história talvez seja escrita um dia, como a de Davi em 1 Reis 15:5. E ele foi uma bênção em muita coisa, mas nisso aqui. E quem sabe se a sua história terminasse hoje, ela fosse assim também. Ela foi uma bênção em muita coisa, mas com a mãe era uma pedra. E ele foi uma bênção em muita coisa, mas com os funcionários era terrível.
E ela foi uma bênção em muita coisa, mas assim, eu torcia para a patroa morrer. Ele foi uma bênção para todo mundo, mas odiava branco. Não gostava de preto. Tinha ojeriza católico. Tinha raiva de sulista. Não conseguia sentir a dor do rico. Não, rico que morra. Eu lembro que teve aquele episódio que uns bilionários entraram num submarino. Você lembra disso? E aí explodiu o submarino. E uma galera dando risada. Rico, menos um bilionário, menos um... Que loucura. Como tem gente também que não sente a dor de pobre. Como teve agora também o jovem militante político nos Estados Unidos, Charlie, né? Que morreu com um tiro no pescoço. E por mais que alguém discorde dele e não goste do que ele propõe, meu irmão, nenhum jovem deveria morrer daquela forma na frente da família. Mas tinha uma galera comemorando. Sentia nada, ao contrário, até sentia alegria, prazer. Às vezes tem áreas em nosso coração que são endurecidas. E é aí que o diabo arma a tenda dele, é aí que o pecado entra, é aí que a maldade se instala, é aí que a morte se instala e vira uma mancha na sua vida. E às vezes a graça de Deus não está fluindo mais na sua vida por isso. Por essa dureza, por essa insensibilidade, por isso você não conseguir sentir a dor do outro. Eu não estou falando em concordar com o outro, estou falando em amá-lo. É olhar para o homem afetivo, ainda que você discorde da postura dele, amá-lo. Sentir a dor dele, perceber as lutas dele, perceber as dificuldades que ele tem e amá-lo. E amar o homem, e amar a mulher. Mas os homens são machistas, mas eles sofrem também, Binhas. A gente sofre, Binha. Ah, mas mulher eu não confio, né? Os Red Pill agora, né? Mas elas sofrem também. No fundo, todo mundo é um tanto ovelha também. Precisa de cuidado, né? Todo mundo precisa de carinho. E Davi entendia isso, porque quando Deus estava castigando o povo, em 2 Samuel 24, ele foi e falou: Senhor, eles são só ovelhas. Mas quando eram as mulheres dele, Mical, Abigail, Batseba, ele travava. E a minha oração hoje é essa. Se você achar que o seu coração é todo sensibilizado já, graças a Deus. O meu, eu acho que ainda não. Eu acho que tem pessoas que eu deveria amar mais, que eu deveria florar mais por elas, deveria sentir mais, deveria ter mais saudade. Aí tem uma coisa minha que eu estou tratando. Como eu aprendi a ser desapegado, eu meio que bloqueei a saudade em mim, sabe? Então, às vezes, se eu me desconectar, eu meio que esqueço. Não penso mais. Isso não é bom, não. Isso é uma fuga. Eu trabalho em mim, não é normal. Eu tenho que ter saudade. Tenho que ligar para essas pessoas aqui. Eu tenho que ter saudade, tenho que sentir falta. Às vezes são mecanismos de defesa que nós construímos. Ou quem sabe é maldade e pecado mesmo. Ou é tudo junto, né? Que nós somos complexos. Mas seja lá o que for, meu amado, não adianta ser uma bênção em tudo e não ser uma bênção na principal coisa, que é amar profundamente. É isso que Deus quer de nós. O amor é o que cumpre todos os mandamentos. E esse amor não pode ser seletivo. Tem uma mãe esperando o seu amor. Tem um pai esperando o seu amor. Tem um irmão esperando o seu amor. Tem um filho esperando o seu amor. Tem um marido, tem uma mulher. Tem gente que é carinhoso, tem homem que é carinhoso com todo mundo na rua, né? Chama as mulheres de meu bem, minha linda, até de meu amor. Mas em casa é Joana, né? Márcia. Ativa um negócio nele. Ativa, como minha esposa vai falar, um esquema nele.
repetitivo o negócio, que ele fica duro, ele sabe, aí tem histórias, tem mágoas, tem. Mas elas têm que ser curadas em nome de Jesus. Amém? Te convido a ficar em pé comigo em nome de Jesus. Naquele grande dia, quando o Senhor reunia as pessoas para revelar como elas trataram as outras, e Ele fará isso, Ele fará: você não fez isso por mim, não fez isso por mim, não fez isso por mim, e muitas vezes, sabe qual seria a resposta mais natural? É assim: eu não senti nada. Essa pessoa simplesmente passou na minha vida e eu fiquei insensível, e eu não senti, eu não consegui amá-la. Mas você não deveria ter se conformado com isso. Eu sei que não é fácil às vezes amar um pai que não foi pai, amar uma mãe que não foi a mãe que deveria ser. E às vezes você transfere isso, né? Talvez Davi tivesse pepino com os pais mesmo, é a minha melhor hipótese sobre ele. Mas acaba transferindo para mulheres, ele não se apega a elas. Quem sabe você, essa pessoa que sensível, dura com sua esposa, com seu marido, porque você também recebeu isso. Mas o chamado do Evangelho é para a gente não se conformar, mas ser transformado pelo Espírito Santo, ser sensibilizado pelo Espírito Santo, ser como Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Ele está sofrendo na cruz, mas Ele consegue se compadecer das pessoas que estão xingando Ele. Imagina, olha o nível de Jesus. Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Se compadecer do ladrão do lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se compadecer da mãe: eis aí teu filho. Esse é Jesus, um homem que amava as mulheres, um homem que amava o diferente. E que o Senhor possa derramar esse coração no nosso coração, em nome de Jesus. Talvez essa não seja a palavra que você queria, mas talvez seja a palavra que você precisa. Uma sensibilização do seu coração, para que a sua vida seja muito melhor, para que o amor flua. Esses dias eu estava dando uma aula, e era uma aula que envolve essa questão terapêutica, e uma irmã muito querida, crente mesmo, assim, sabe? Você vê que ela era crente, a pessoa dedicada ao Senhor, dedicada à obra de Deus, dedicada à palavra, sabe? Cheia de vontade de servir ao Senhor. Mas ela confessou uma coisa, ela falou: eu amo a palavra, amo o reino de Deus, mas assim, eu tenho dificuldade com Deus, assim, sabe? Eu tenho um bloqueio, eu não consigo, não flui eu e ele, parece que eu não sinto o amor dele, mas assim, eu estou lá, aprendi a obedecer e quero fazer coisas boas, acredito que o reino de Deus é bom. E aí quando a gente foi investigar, chegou no episódio da infância dela, e que uma vez ela ficou clamando ao pai por uma coisa muito justa, muito boa e muito importante para a família. Ela clamava ao pai, e o pai totalmente insensível. Ela estava, para ser mais específico, ela estava clamando ao pai para o pai não mandar embora um menino que era criado junto com a família, que ela sentia como irmão. E ela clamando: pai, como é que você vai deixar ele embora? Pai, não pode ir embora, pai, não manda ele embora, pai. Ela chorando. E o que marcou ela foi que, não só que o pai disse não, mas que o pai não sentia nada. Duro. Por algum motivo aquele homem não conseguiu também ser sensível com aquele menino, amar aquele menino. E isso criou na mente dela um Deus, um pai insensível. Então, quando Deus é pai, ele não é sensível. Então também não consigo ser sensível com ele.
E eu não sei o que aconteceu na sua história. A gente não tem tempo aqui de entrar em história por história, em exemplo por exemplo. Mas saiba que o saudável é ter um coração sensível com todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Se tem uma pessoa específica, uma relação específica, ou um tipo de pessoa que não toca no seu coração, é hora de curar isso aí. É hora de se arrepender. É hora de ser quebrantado. Amém, gente? Essa canção aqui fala sobre isso, sobre ter um coração como o do Senhor. Vamos orar, vamos cantar ela e orar e encerrar em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça a Ele agora. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Nós queremos, Senhor, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. peça a Ele. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me, Senhor, um coração sensível. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensine, Senhor, nos ajude a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, Ó Deus, dá-me um novo coração. enche-me Com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai querido, eu sei que é uma obra tua em nós. O Senhor nos alcançou por tua graça. Na cruz nossos pecados foram perdoados e o teu Espírito tem nos transformado. Mas eu sei, Senhor, que essa transformação é progressiva e ela acontece por uma inconformação, uma renovação da nossa mente. E nós queremos hoje, meu Pai, que o Senhor nos ajude a compreender que áreas de nossa alma ainda são insensíveis, com quem nós somos duros demais, com quem nós somos secos demais, com quem nós somos frios demais, quem nós não amamos como deveríamos amar. Porque a nossa missão na terra, Senhor, é revelar, manifestar o teu amor. É isso que te agrada, é isso que te glorifica. Esse amor que quebra barreiras, esse amor que alcança
o patrão e o empregado, o preto, o branco e o amarelo. Esse amor que alcança o homem e a mulher. Esse amor que alcança sem barreiras, sem preconceitos, sem mágoas, que supera as mágoas. Pai, não nos deixa ser cônjuges insensíveis, pais insensíveis, filhos insensíveis, amigos insensíveis, patrões insensíveis, empregados insensíveis, uma igreja insensível. Como o teu servo Davi, Senhor, que era tão sensível, mas que em certos momentos era tão insensível. Vê se há em nós um caminho mau, Senhor, e nos trata. Se há essa mancha em nossa história, vem com o sangue do Cordeiro hoje lavá-la, curá-la, sará-la, nos liberta. Para que nossa história, quando ela acabar, quando ela acabar, Senhor, ela não tenha essa mancha, mas não amou o pai, não amou a mãe, não tratou bem os funcionários, não amou o diferente. Mas que haja uma vírgula, dizer, mas ele foi convertido pelo Espírito Santo. E o coração dos pais foram convertidos aos filhos e dos filhos aos pais. E ele passou a amar a esposa e ela passou a amar o marido. E ele sentiu a dor do filho e do irmão e tratou bem seus funcionários. E foi uma bênção para os seus patrões e foi uma bênção na terra. Oh, Pai, nos enche com o teu Espírito e nos sensibiliza. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique em paz. Vai em paz. Meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo